Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus, esteja sobre cada um de vocês. É com grande alegria e gratidão que nos reunimos mais uma vez neste canal, um lugar onde buscamos a revelação da Palavra de Deus e aprofundamos nosso conhecimento sobre seus planos. Eu me sinto abençoado por compartilhar este tempo com vocês. Que a graça, a provisão e a sabedoria do Senhor se derramem sobre cada lar, sobre cada família que se une a nós neste propósito. Hoje, especialmente, oramos para que o Espírito Santo nos conduza, abra nossos corações e ilumine nossas mentes para compreendermos as verdades profundas que se encontram nas Escrituras. Pedimos, Pai, que rasgue o véu dos nossos olhos espirituais para que vejamos com clareza e entendimento o que o Senhor tem revelado para este tempo. Que Sua palavra penetre em nossos corações como semente fértil, produzindo frutos 100 por 1. Você é uma bênção. Agora vamos para o vídeo. Você já se pegou questionando algumas coisas que sempre ouviu sobre a Bíblia? Aquelas histórias que todo mundo repete, mas que no fundo parecem meio estranhas? Se a resposta é sim, você não está sozinho. Hoje, vamos mergulhar em um universo de tradições e crenças populares que, acredite, nunca estiveram nas Escrituras Sagradas. Prepare-se para ter sua visão da Bíblia totalmente transformada, porque vamos revelar 7 mitos bíblicos que você sempre acreditou, mas que estão completamente errados. Neste vídeo, vamos desvendar cada um desses mitos com base na própria Palavra de Deus, sem enrolação e direto ao ponto. Vamos analisar o que a Bíblia realmente diz e separar o joio do trigo, ou seja, separar a verdade da tradição popular. Você vai descobrir, por exemplo, que o fruto proibido não era uma maçã, que os reis magos não eram 3 e nem reis, que Maria Madalena não era prostituta, que o Natal não foi no dia 25 de dezembro e muito mais. Prepare-se para ter sua mente aberta e sua fé fortalecida. Ao assistir este vídeo, você não só vai conhecer a verdade sobre as Escrituras, como também vai se libertar de falsas crenças que podem estar te impedindo de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Você vai aprender a questionar e a buscar a verdade na fonte, a própria Bíblia. Se você se sente confuso com algumas interpretações, se já se pegou duvidando de algumas tradições ou se simplesmente quer conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, este vídeo é para você. Então pegue sua Bíblia, abra sua mente e vamos juntos desvendar esses 7 mitos surpreendentes. Imagine só, você está em uma roda de conversa e alguém menciona a famosa maçã do pecado. A ideia de que Eva teria comido uma maçã parece tão natural que ninguém questiona. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Não. E aí está a surpresa. O texto de Gênesis 3 nunca especifica qual foi o fruto. Ele simplesmente fala em fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Curioso, não é? Essa confusão surge de interpretações populares e até de pinturas europeias que retratavam o fruto como uma maçã. Isso prova como é fácil aceitar algo como verdade sem conferir na fonte. E nesse caso, a fonte é a palavra viva de Deus. Agora pense nas lições por trás disso. Quantas vezes repetimos coisas porque todo mundo diz que é assim? Isso nos alerta para a necessidade de abrir os olhos espirituais e buscar a verdade em Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus afirma em João 8,32 que a verdade vos libertará, ele nos convida a questionar o que ouvimos e aprender diretamente das Escrituras. Você já parou para investigar com uma Bíblia aberta aquilo que dizem ser regra divina? Pois é, essa é só a ponta do iceberg.
Afinal, se um detalhe como o fruto pode ser mal interpretado, imagine os outros mitos que podem estar escondidos em tradições. Vamos falar sobre os Reis Magos. Todo mundo já viu aquele presépio com 3 figuras carregando presentes preciosos, certo? A tradição popular até deu nomes a eles: Baltazar, Gaspar e Melquior. Mas se formos à Bíblia, lá em Mateus 2, o texto não menciona nem quantos eram, nem que eram reis. Tudo o que sabemos é que eram magos do Oriente, guiados por uma estrela até Jesus Cristo. Isso nos mostra como narrativas criadas ao longo dos séculos podem distorcer a simplicidade da verdade bíblica. Não é fascinante perceber como detalhes tão comuns podem ser apenas mitos? Aqui fica uma lição poderosa. Cuidado com aquilo que é repetido como verdade sem base nas Escrituras. E o Natal? Já ouviu que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro? Embora essa data seja celebrada por cristãos em todo o mundo, a Bíblia não registra o dia do nascimento de Jesus. A escolha da data foi influenciada por tradições culturais e pelo calendário romano. Isso não tira a importância do nascimento de Cristo, mas nos lembra de focar mais no significado espiritual do que em convenções humanas. Afinal, a mensagem principal é que Jesus Cristo de Nazaré veio ao mundo para nos salvar, não o dia exato em que isso aconteceu. E aqui vai uma provocação. O que mais será que aceitamos sem questionar? Vamos desvendar isso juntos. Quantas vezes você já ouviu falar que Maria Madalena era uma prostituta arrependida? Essa imagem está tão enraizada na cultura popular que parece impossível ser diferente. No entanto, a Bíblia nunca descreve Maria Madalena dessa forma. Pelo contrário, Lucas 8:2 nos diz que ela foi libertada de 7 demônios por Jesus Cristo e se tornou uma de suas seguidoras mais fiéis. Esse mito provavelmente surgiu séculos depois, fruto de interpretações errôneas que misturaram a história dela com outras passagens. Isso nos ensina algo essencial: a importância de ler a Bíblia com atenção, sempre buscando a orientação do Espírito Santo para compreender a verdade. E se você já se perguntou por que há tantas tradições diferentes sobre a fé, não está sozinho. Muitos cristãos, ao longo do tempo, adotaram práticas baseadas mais em costumes humanos do que na palavra de Deus. É por isso que abrir os olhos espirituais é tão importante. Como está escrito em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Estudar as Escrituras com frequência, participar de grupos de estudo e até mesmo buscar materiais confiáveis, como livros e comentários bíblicos, são passos práticos para fortalecer sua compreensão. Afinal, a verdade é Jesus Cristo, e Ele nos chama a conhecê-lo de forma plena e livre de enganos. Você sabia que o famoso dia 25 de dezembro, como Natal, não aparece em lugar algum na Bíblia? É verdade. Na realidade, essa data foi escolhida pela Igreja no século IV, numa tentativa de cristianizar festividades pagãs que já aconteciam nessa época do ano, como o Sol Invictus. Mas o que as Escrituras realmente nos dizem sobre o nascimento de Jesus Cristo? Pouco se fala sobre datas específicas, mas Lucas 2 sugere que poderia ter sido em um período mais quente, já que pastores estavam no campo cuidando de seus rebanhos. Isso nos convida a refletir. Estamos celebrando uma data ou o verdadeiro significado espiritual do nascimento do Salvador? Outro mito que merece ser esclarecido é a ideia de que o fruto proibido era uma maçã. Como mencionamos antes, Gênesis não revela qual era o fruto, mas sua simbologia é clara: desobediência e a separação entre o homem e Deus. É interessante pensar que, muitas vezes, damos mais atenção a detalhes que não importam do que a lição principal que a história carrega. Nesse caso, a lição é clara: a verdade é Jesus Cristo, e Ele veio para restaurar aquilo que foi perdido. Então, antes de repetir algo, pergunte:
Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Assim como o Natal e o fruto, há muito mais para ser revelado. Às vezes, tudo o que precisamos para fortalecer nossa fé é enxergar além das tradições que nos cercam. Por exemplo, pense na figura de Maria Madalena. Por séculos, ela foi injustamente associada à imagem de uma mulher pecadora. Mas a Bíblia é clara ao diferenciá-la. Em Lucas 8:2, Maria é apresentada como alguém libertada de 7 demônios por Jesus Cristo, e não como uma prostituta. Essa revelação não apenas corrige um equívoco histórico, mas também nos mostra o poder transformador de Jesus em nossas vidas. Ele não olha para o passado, mas para o potencial de cada um de nós em seu reino. Fortalecer a fé também significa aprender a questionar e buscar a verdade na própria palavra de Deus. João 17:17 nos ensina: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso significa que, para crescer espiritualmente, é necessário sair da superfície e mergulhar fundo nas Escrituras. Já experimentou estudar a Bíblia com um coração aberto, sem preconceitos ou ideias pré-estabelecidas? Um bom ponto de partida é revisar passagens como Mateus 2 ou Gênesis 3, que mencionamos antes. Ao fazer isso, você não apenas expande seu entendimento, mas também se aproxima mais de Jesus Cristo, que é a fonte da verdade. Desvendar os mitos bíblicos exige mais do que curiosidade. É um convite para abrir os olhos espirituais e enxergar a profundidade das Escrituras. Por exemplo, a história do fruto proibido nos mostra como a humanidade foi separada de Deus, mas também aponta para a redenção que veio por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o centro de toda a narrativa bíblica e nos chama a viver uma vida de verdade, não baseada em crenças distorcidas ou tradições humanas. Por isso, quando abrir sua Bíblia, peça a orientação do Espírito Santo para entender o que realmente está escrito, sem se perder nas versões simplificadas que o mundo oferece. Você já imaginou como seria viver sua fé sem os filtros das tradições humanas? Separar o joio do trigo, como Jesus ensina em Mateus 13, é um exercício constante. Isso significa questionar o que ouvimos, estudar com profundidade e buscar a verdade em Jesus Cristo. Quando você decide abrir sua mente, sua relação com Deus se transforma. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna uma fonte inesgotável de revelação. E aqui vai uma dica prática: crie o hábito de ler pequenas passagens diariamente, meditando em seu significado. Ao fazer isso, você estará preparado para continuar essa jornada de descoberta e fortalecimento da fé. Agora que você conheceu os mitos que muitas vezes distorcem o entendimento da Bíblia, chegou o momento de refletir. Como isso impacta sua relação com Deus? A verdade é que Jesus Cristo de Nazaré não veio para confundir ou complicar, mas para trazer luz e abrir os olhos espirituais de todos que desejam segui-lo. Ele é a verdade que liberta, a fonte de toda sabedoria. E tudo o que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus está claramente revelado nas Escrituras. Então eu te pergunto, você já entregou sua vida para Ele? Se ainda não, o que te impede de dar esse passo hoje mesmo? Não deixe que tradições ou crenças erradas bloqueiem sua conexão com o Criador. Pegue sua Bíblia, estude a palavra com sinceridade e busque um relacionamento real com Jesus. E enquanto você reflete sobre isso, quero te convidar a continuar essa jornada de aprendizado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem você sabe que também precisa conhecer a verdade. Aqui estamos construindo uma comunidade de fé que busca sempre o verdadeiro caminho, porque a verdade é uma só: Jesus Cristo. Vamos juntos nessa caminhada?